Oi, amados, bom dia, tudo bom? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Esse é o Jesus Nosso de cada dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Roma, Rosângela. Bom dia, Rossaraiva, Paulo, Thaís, a Paz, José, Liane, Lívia. Bom dia, Nai, Gustavo. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de vitória, de proteção do Senhor, de notícias boas chegando. Uma quarta-feira onde a gente tenha muitos motivos para agradecer aos livramentos, às bênçãos, o favor do Senhor sobre a nossa vida. Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Cris, Angélica, Antônia, Elinha, Marcinha, Luiz. Bom dia, queridos. Amados, hoje nós vamos falar sobre a bondade, a fidelidade de Deus, o amor de Deus que está sempre com a gente, nos guardando, nos protegendo, nos blindando em toda e qualquer situação. Eu trouxe alguns salmos. Deus é fiel, Ele está sempre com a gente, Ele nos protegerá, nos guardará do maligno, amados. Vamos fazer a nossa oração e eu vou contar para vocês algo que aconteceu ontem comigo, um grande livramento do Senhor. Eu vou contar para vocês e Deus é bom o tempo todo, amados. Ele está sempre nos guardando. Deus é fiel, amados. Vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia. É isso mesmo, Gustavo. Glória a Deus. Bruna, Leandro. Vamos fazer a nossa oração, amados. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Pai, por esse dia que estamos iniciando agora. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por tudo o que o Senhor faz por nós, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, Pai. Obrigada por nos guardar, nos proteger, nos blindar. Obrigada, Pai, por nos instruir. Obrigada, Pai, por nos guardar, Pai, por dar ordem a seus anjos para que eles acampem ao nosso redor, para que eles nos guardem e nos protejam. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Nós descansamos na certeza de que o Senhor já cuidou, já preparou tudo, Pai. Nós queremos nos alegrar sempre, Pai, e festejar, Pai, os livramentos que o Senhor nos dá, as proteções do Senhor, os milagres que o Senhor nos dá, Pai. Obrigada pelas suas bênçãos infinitas, pelo seu amor infinito, Pai, pela sua bondade infinita, Pai. Nós te damos graças, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, o Senhor conhece os desejos do nosso coração. O Senhor, Pai, sabe, Pai, o que nós precisamos, Pai, muito mesmo, antes de pedirmos, Pai, orarmos e clamarmos para o Senhor, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor na hora certa, do jeito certo, o Senhor faz acontecer, Pai, e depressa, Pai. Nós nos alegramos, Pai, porque a sua justiça é infalível. Nós festejamos, Pai, porque sabemos que a sua palavra é verdadeira, sabemos que a sua bondade, Pai, nos alcança todos os dias da nossa vida. Pai, nós te agradecemos também, Pai, pela sua palavra maravilhosa, Pai, que nos diz que nós somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque a sua fidelidade, o seu amor nos acompanham todos os dias, Pai. Nós também queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam, Pai. Nós te amamos, Pai. Ouça não só a nossa voz, mas como nós sempre dizemos para o Senhor e hoje também falamos, Pai, ouça o som do nosso coração, Pai, inclinado para o Senhor, Pai, dizendo quanto que nós te amamos, queremos mais de ti, Pai, quanto nós somos gratos pela nossa vida, Pai, o quanto cada dia, Pai, que aqui estamos, nós queremos viver, Pai, para fazer aquilo que alegra o seu coração, para fazer o que é justo, o que é correto, Pai. Nós te rendemos graça, Pai, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor, Pai, seja sempre o nosso provedor em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós queremos te dizer, Pai, nesse dia que o Senhor é a alegria do nosso coração, o Senhor é a alegria da nossa vida.
O Senhor, Pai, é a alegria, Pai, de todos os momentos, Pai, que aqui estamos e que cada respirar seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. Proteja, Pai, blinde e guarde cada pessoa que aqui está. Guarde, Pai, também os nossos familiares, Pai. Guarde-nos, Pai, à sombra das suas asas, Pai. Obrigada, Pai, por esse dia. Esse é o dia que o Senhor agiu. Nós nos alegramos, nós exultamos, nós festejamos esse dia, Pai. Nós reafirmamos a nossa completa dependência do Senhor, Pai. Nós precisamos, Pai, do Senhor, Pai. Não queremos ser autossuficientes, Pai, mas queremos sempre depender do Senhor, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia ficarmos mais atentos e sermos prudentes com as nossas atitudes, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, vocês que entraram durante a live. Mais uma vez dizendo, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. E amados, como eu estava comentando no início, Deus é fiel à bondade do Senhor. Oi, Cá, tudo bom? Oscar, bom dia. Deus é fiel, amados, Ele está sempre com a gente. Sabe, a gente muitas vezes fica repetindo as coisas, né, amados? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo. Aí vem um desafio, algo que acontece na nossa vida. E nessas horas que a gente mostra mesmo para o Senhor, né, amados? Se o nosso coração está ali agradecendo a Ele, grato pelas coisas que aconteceram, pelos livramentos do Senhor, pela fidelidade, pela bondade dele com a gente o tempo todo, né, amados? Porque é muito bom a gente falar isso quando tá tudo bem. Agora, quando acontece um desafio, né, amados? É ali que a gente mostra onde está o nosso coração, não só para o Senhor, mas como para a gente mesmo, né, amados? É uma oportunidade ótima para a gente olhar para dentro e ver se realmente estamos firmes no Senhor. Bom dia. Se realmente, amados, a gente está conseguindo ser grato, né? Porque a gente sabe que a gratidão abre portas, amados. A gente sabe que Deus é fiel, Ele nos livra, né, amados, das situações. Eu vou contar para vocês o livramento que eu tive ontem e vou ler aqui alguns versículos, né, amados? Eu fiz algo ontem, amados, que a gente não deve fazer. E é sempre assim, a gente fala, né? E quando a gente vai passar por alguma coisa, a gente vai passar por um desafio, a gente acaba tomando algumas atitudes, né? Muitas vezes precipitadas, que foi exatamente o que eu fiz ontem. Mas a gente precisa compartilhar tudo, né, amados? Porque de tudo a gente pode tirar grandes lições, grandes proveitos, a gente pode tirar grandes reflexões de tudo que a gente não deveria ter feito e fez, de tudo que a gente poderia ter feito diferente. Claro que é muito fácil falar depois que aconteceu, depois que a gente viu a história passar, né? Mas a gente... que eu sempre falo aqui na live, né? Estar atento sempre, né? Então, o que aconteceu ontem, a gente, em plena luz do dia, era 5 e pouca da tarde, numa avenida bem movimentada de São Paulo, que eu estava passando, e de repente, eu estava andando com o carro, né? Estava parando, assim, atrás de um ônibus, e de repente, uma moto parou aqui do lado direito e sacou uma arma e apontou para mim. E, gente, eu fiz alguma coisa que a gente não deve fazer. Não deve, mas a gente tem algo de querer se proteger, é algo assim, é uma mistura de não vou passar por isso, até porque uma vez eu já passei por isso em 2019, só que dessa vez foi com uma arma apontada para a minha cabeça. Dessa vez ele sacou a arma na minha direção. E veio uma coisa assim, de não quero passar por isso de novo, não vou passar por isso de novo. E na hora que ele fez isso, que ele sacou a arma e apontou pra mim, eu virei o carro. E eu, pra sair daquilo ali, né, amados? Eu virei o carro e arranquei pra fugir daquilo ali, pra sair daquela situação. Eu acabei batendo no carro que tava do lado, né, que não tinha nada a ver com a história. Eu acabei batendo no carro dele, enfim, destruí a porta do carro do rapaz. E aí, da hora, foi tudo tão rápido, né, gente? Aí, eu vi um monte de barulho. Eu falei, gente, eu achei que eu tinha feito, assim, um estrago muito maior. Achei que tinha batido muitos mais carros. Achei que muito mais carros tinham batido em mim. Mas eu bati em um. Mas, meu Deus, né? Eu não sabia nem mais o que dizer pro rapaz. Pedir desculpa, perdão, enfim. E
E claro, ele vai estar sempre nas minhas orações, porque aconteceu, né, gente? Foi uma fatalidade, eu acabei agindo ali por impulso, coisa que eu sempre falo aqui, pra gente não fazer, não agir por impulso, porque a gente deve ser prudente, né, amados? A Bíblia nos diz para sermos prudentes, mas nós temos algo dentro da gente, de querer se defender, de querer assim, guardar o que é nosso, de querer, não, aqui ninguém vai tocar, ninguém vai fazer isso é uma falta de respeito, isso é errado. Mas a gente acaba fazendo isso, mas a gente também precisa, de alguma forma, estar atento. Tem coisas que a gente nunca deve fazer. E essa, com certeza, é uma coisa que a gente nunca deve fazer. Mas eu, ali no momento, acabei fazendo, tomando essa atitude precipitada e tirei o carro para sair daquela situação. Ele também saiu, ele também fugiu. E eu, enfim, acabei batendo no carro, como eu comentei. E depois eu fiquei analisando essa situação, né? Como tudo poderia ter sido muito pior, né, amados? Talvez eu nem estivesse aqui, talvez nem pudesse estar aqui hoje contando essa história para vocês. Eu não sei o que poderia ter acontecido com aquela história, com aquela situação. Quando eu tirei o carro, eu também poderia ter batido, de repente, numa moto. Se de repente estivesse vindo uma moto, eu poderia ter pego alguém, poderia ter matado alguém, poderia ter batido em muito mais carros. Poderia ter sido muito mais violento, muito pior do que foi. Mas a gente vê, amados, a bondade e a fidelidade, o cuidado de Deus o tempo todo. E depois eu fiquei pensando em vários momentos. Eu ia para aquele caminho, mas o GPS não funcionava, não estava querendo me deixar para aquele caminho e eu insisti para ir por ali. Enquanto eu não consegui encontrar o caminho para ir por ali, eu não sosseguei. Então a gente tem que ficar atento, amados, porque Deus está sempre falando com a gente. Antes de alguma coisa acontecer, Ele está sempre falando com a gente. Eu volto a repetir isso, porque isso também vale para mim, para você também, para a gente ficar sempre, cada vez mais, amados, prestando atenção naquilo que o Senhor está dizendo antes, porque Ele sempre, de alguma forma, nos avisa antes. E na avenida também eu vi que tinha alguma coisa estranha com aquelas motos. Que tinha mais de uma. Eu vi que tinha alguma coisa. Eu vi que tinha uma lentidão esquisita. Eu vi que tinha alguma coisa ali algo errada, diferente acontecendo. E eu poderia ter me prevenido. Eu poderia ter saído dali. Eu poderia ter acelerado. Mas eu acabei não fazendo. E passei por essa situação. Então Deus está assim, amados, sempre nos mostrando tudo, a todo momento, até de coisas assim que, claro, né, são terríveis quando a gente passa, mas a gente encontra motivos sempre para dar um glória a Deus pra gente, pelo livramento, pela proteção de Deus, que eu tenho certeza que foi Ele que me protegeu, me guardou, me blindou, assim, eu acho que bens materiais, né, especialmente pro rapaz. Embora, assim, coitado, ele ficou arrasado, né? Arrasado, eu destruí a porta dele, né? E ele é Uber, ele trabalha com isso, né? Ele estava apavorado de como é que iria, enfim, sobreviver os próximos dias até consertar o carro. Mas eu tentei, enfim, dar uma palavra para ele de conforto, de tranquilidade, né? Dentro ele tava com ódio de mim, né? No início, depois ele também foi se acalmando. Quando ele desceu do carro, eu falei, meu Deus. Mas ele também foi se acalmando. E a gente ficou ali junto por bastante tempo, conversando e resolvendo essa situação, né? Mas a gente encontra motivos sempre para sermos gratos, porque Deus sempre nos livra, Deus sempre vai nos livrar, ainda que antes Ele esteja avisando a gente, não vai por esse caminho, não faz isso, presta atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor, seja prudente, vigie, e ainda que a gente tome uma decisão precipitada, a gente age assim por impulso, Deus coloca a mão dele, amados, porque a gente precisa lembrar sempre que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, que as bênçãos, que o favor do Senhor estão sempre conosco, amados. Ele está sempre com a gente. Então, amados, aquilo que poderia ter sido muito pior, Deus transformou, amados, transformou. E aqui estou eu para poder contar essa história para vocês. E para poder dizer, amados, que eu que sempre estive atenta, mas ali no momento, no momento que acontece, numa fração de segundos, a gente acaba fazendo algo que a gente não deveria fazer. E mais uma vez, agora mais do que nunca, eu estarei mais atenta, prestando mais atenção às coisas que Deus está mostrando, às coisas que estão acontecendo ao redor. Então, ó, fechou o coração, apertou, tentou ir por ali, tentou, não resolveu, não fez. Não vai, porque isso com certeza, gente, é Deus nos guardando, nos protegendo antes que alguma coisa aconteça. E quando eu vejo a minha história com Jesus, eu vejo que em vários momentos, quando algo aconteceu, Ele sempre
Sempre, antes estava me avisando, antes estava me protegendo, antes estava dizendo, não vai, não faz. Porque a Bíblia nos diz que Deus nos instrui no caminho que a gente deve seguir. Então a gente sabe que Deus está sempre dizendo pra gente, meu filho, minha filha, vai por ali, vai por aqui, não vai por ali. Não vai por aqui, não faz isso, não faça aquilo. Mas muitas vezes a gente vai e acaba fazendo. Mas glória a Deus, amados, glória a Deus, que a gente sabe que a bondade e a fidelidade do Senhor sempre vão nos acompanhar, assim como a gente encontra lá em Salmo 23. Certamente a bondade e a fidelidade de Deus, amados, vão acompanhar a gente todos os dias da nossa vida. E a gente vai habitar e a gente vai viver na casa do Senhor enquanto a gente estiver aqui, amados. Que a gente sempre fique firme no Senhor, porque Ele nos livra dos maus e dos violentos, amados. Aquelas pessoas que ficam ali maquinando o mal. Deus nos livra. Ele está sempre nos livrando das situações, amados, nos guardando bem protegidos nas asas de amor dele, amados. E a gente sabe, amados, que aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Então, se a pessoa está ali maquinando mal, tramando mal, fazendo mal, ela vai colher e vai colher firme, firme, tudo aquilo que ela plantou, amados. São desafios que a gente passa e aprendizados, né, amados? Todos grandes aprendizados que nós temos todos os dias e sempre encontrarmos motivos para nos deleitarmos no Senhor, para agradecermos ao Senhor, para agradecer pelos livramentos que Deus nos dá. E eu também quero trazer para vocês lá em Salmo 36, versículo 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Amados, que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, aquelas que são boas, aquelas que são horríveis, aquelas experiências que são desesperadoras ou que são, às vezes, nos apavoram, às vezes, sabe, tentam nos tirar do eixo, nos tirar do prumo, de nos distrair, nos tirar do foco, nos tirar da atenção, da atenção do Senhor, dos nossos olhos, né, que estão sempre voltados para o Senhor. Que a gente sempre diga como é precioso o teu amor, ó Deus, como é precioso o seu amor. Vale mais do que a vida, o seu amor vale mais do que tudo que nós temos, de tudo que nós somos. E nós, amados, somos seres humanos. Por mais que a gente queira sempre fazer o certo, queira sempre acertar, queira sempre fazer aquilo que a gente deve fazer, de ser prudente, às vezes acontece alguma coisa, como eu contei agora há pouco, que aconteceu comigo ontem. E a gente, por sermos seres humanos, amados, a gente acaba tomando determinadas atitudes, determinadas ações por impulso. Mais uma vez estou dizendo aqui. Por quê, amados? Porque a gente tem que compartilhar tudo. Compartilhar as coisas que a gente vai, faz e dá bom. As coisas que a gente sabe que acontecem, que a gente não deveria ter feito. A gente também deve compartilhar, porque assim serve de alerta para as outras pessoas também, para que elas não façam isso, para que elas não passem por situações assim, que elas estejam alertas e vigiem também. E ainda que, por acaso, se acontecer alguma coisa, amados, que a gente também encontre motivos para nos alegrarmos, para sermos gratos para o Senhor, porque o livramento vem, a bênção vem, assim também, amados, como a plantação e a colheita também são obrigatórias. E nós vemos lá também, amados, tem muitos versículos, né, que falam sobre amor, sobre a fidelidade de Deus. Então esse é um maravilhoso lá de Salmo 36, 7, falando da preciosidade do amor de Deus. E o menor salmo da Bíblia, que é tão lindo, tão precioso, Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amados, veja que maravilha.
Imenso é o amor leal de Deus e a fidelidade do Senhor dura para sempre. A gente não consegue nem dizer o que é imenso. Imenso, amados. Aos nossos olhos, imenso é uma coisa. Agora imagina os olhos de Deus. E Deus dizendo pra gente que o amor dele é imenso por cada um de nós. Não tem tamanho, não tem como a gente medir, não tem como mensurar, amados, o amor de Deus por cada um de nós. E é o amor de Deus que transforma todas as circunstâncias. É o amor de Deus, amados, que faz com que a gente avance, com que a gente siga, que a gente lembre sempre do Senhor falando pra gente: avança, vai com coragem, vai com ousadia. Que a gente sempre, amados, entenda que Deus se faz presente em todas as circunstâncias. Veja, amados, veja aquilo que a gente sempre fala aqui na live. Os momentos que Deus te livrou, os momentos que Deus te guardou, quando a gente olha vários homens da Bíblia, como eles foram perseguidos, como eles passaram por situações tão desafiadoras, que hoje em dia as pessoas, acontece alguma coisa, as pessoas já querem pular do barco, já não sei se é assim mesmo, não sei se Jesus existe. E quando a gente vê tantos homens de Deus na Bíblia, mas por que tá tudo isso aqui na Bíblia? Porque a Bíblia é o nosso manual, amados. Então a Bíblia não esconde nada, nada. Então a gente sabe que muitas vezes vão ser perseguidos, coisas desafiadoras vão acontecer, coisas que a gente não queria que acontecesse, acontece, mas sempre a gente vê a bondade do Senhor, assim como a gente vê na Bíblia, assim como a gente vê com a gente também, a bondade e a fidelidade do Senhor sempre nos acompanhando, e assim com os grandes homens de Deus que a gente vê na Bíblia também, amados, como homens e mulheres, né, de Deus que estão na Bíblia, homens quando eu digo seres humanos que estão na Bíblia, falando também, clamando ao Senhor nos momentos de desafio, nos momentos de livramento, nos momentos que eles não sabiam o que fazer, nos momentos que eles agiram por impulso, nos momentos que eles foram precipitados, no momento que eles fizeram alguma coisa que de repente não deveriam ter feito, no momento que algo aconteceu na vida deles, como eles sempre se voltavam para o Senhor, louvavam o Senhor, continuavam fiéis ao Senhor, agradecendo ao Senhor. E é assim, amados, que sempre a gente deve fazer também, sempre agradecendo, louvando ao Senhor, louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos protege, nos blinda, nos guarda o tempo todo. E veja que imenso é o amor leal de Deus por nós. Deus é fiel, amados. Ele sempre nos protege, amados. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Veja, imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Meditem nesse versículo hoje, amados. Desculpa, nesse salmo, desses dois versículos, 1 e 2, do Salmo 117, do amor imenso, leal e fiel que Deus tem por nós. Então ele sempre vai nos livrar, nos guardar, nos proteger. Sabemos que todos os dias, amados, passamos por situações que são desafios. Todos os dias passamos por situações que nós escolhemos a forma como a gente vai olhar aquela situação. Se a gente vai ficar ali reclamando, olhando para o ruim, olhando para aquilo que poderia ter sido, não foi, olhando, ou se a gente vai olhar e falar: Senhor, obrigada pelas lições aprendidas com isso que aconteceu, obrigada pela fidelidade, obrigada pelo seu livramento. Isso com tudo o que acontece na nossa vida, amados. A gente nunca sabe, de repente, essa história que aconteceu ontem, que eu contei pra vocês, poderia ter sido algo muito pior. A gente não sabe o que de repente, até mesmo com esse rapaz que eu bati no carro dele, a gente não sabe o que poderia acontecer com ele ali na frente. De repente, algo muito pior ia acontecer por ele também. A gente nunca sabe, amados. Então, em tudo dai graças. A Bíblia nos diz que é para em tudo a gente dar graças, que assim seja, porque a gente, quando escolhe ter esse coração cheio de gratidão, apesar dos pesares, que a gente escolha sempre se manter firme na palavra e agradecer a Deus. A gente sabe, amados, que a gente tem conforto na palavra do Senhor, a gente sabe que a gente tem força na palavra do Senhor, a gente sabe que a gente agradece a Deus, porque a gente não sabe o que poderia acontecer, o que ia acontecer dali a pouco com as pessoas que ali estiveram. A gente não sabe, amados, o que poderia ter acontecido. Então, que tudo, amados, que em tudo a gente sempre dê graças.
orai sem cessar, se alegrar sempre, dar sempre graças em tudo o que nos acontece, porque nós podemos aprender, nós podemos ver o livramento, a bondade de Deus, a mão de Deus nos salvando, os anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor, eles nos protegem e nos livram. Que a gente sempre tenha olhos bons, amados, para as situações que nos acontecem. Nem que eu diga isso todos os dias, amados. Deus é bom o tempo todo. A gente sempre pode encontrar motivos para se alegrar, para sermos gratos, agradecer a bondade e a fidelidade de Deus, que certamente, assim como a gente encontra no Salmo 23, certamente a bondade e a fidelidade de Deus vão nos acompanhar todos os dias da nossa vida. E, amados, assim como a gente vê na Bíblia, a gente sempre tem que olhar para o Senhor, sempre olhar para o nosso Senhor Jesus. Porque quando algo desafiador nos acontece, assim como naquela passagem que a gente vê que Jesus veio andando sobre as águas, né, para chegar até o barco, e quando os discípulos viram, eles se assustaram. Porém, Pedro disse: Senhor, se és tu, eu também quero andar sobre as águas, eu também quero. Mas Jesus disse o que para Pedro? Vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando Pedro se distraiu e passou a olhar o mar, o vento, quando ele passou a olhar para as situações externas, ele afundou. E Jesus foi e tirou ele de lá. Jesus foi e estendeu a mão para ele e tirou ele de lá, porque Jesus, amados, ainda que a gente às vezes olhe para outras situações, ele vai lá, amados, e nos tira, nos livra, seja lá de onde a gente esteja. Então, que todas as situações que nos acontecem, quando está acontecendo, e também, amados, quando a situação já aconteceu, que a gente encontra motivos, amados, para sermos gratos, para continuar olhando para o Senhor, porque a gente sabe que quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus, amados, as coisas vão acontecendo. Quem tira os olhos de Jesus, afunda, amados. E a gente tem sempre a oportunidade de manter os olhos firmes em Jesus. Aconteceu algo triste, desafiador, alguma circunstância que completamente fora, inesperada daquilo que a gente é programado para o nosso dia, para a nossa vida, que a gente continue olhando para o Senhor e agradecendo a bondade e a fidelidade dele todos os dias da nossa vida. E mais uma vez eu digo, amados, estejam atentos, tá? Nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro, o nosso escudo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Ele é a nossa fortaleza, a nossa torre alta. Veja, amados, uma situação desafiadora que você passou, de repente que você está passando. Saiba que Deus, com amor imenso e leal dele, ele te tira dessa situação. Quando a gente inclina nosso clamor para o Senhor, nosso coração para o Senhor, ele ouve o nosso grito de socorro, amados, ele nos livra de todas as tribulações. Deus é fiel. E quando a gente escolhe continuar olhando para o nosso Senhor Jesus, amados, que é fiel, a gente sabe que ele nos sustenta com aquilo que parece impossível, amados. Jesus nos sustenta, porque não existe impossível para o nosso Deus. Todas as coisas são possíveis. Todas, amados. Sabe o que são todas? A Bíblia nos diz que todas as coisas são possíveis para Deus. E que de tudo que nos acontece, tudo é tudo, amados. A gente pare, reflita, olhe para dentro, ore agradecendo ao Senhor pelo livramento e ore também vendo o que pode ser tirado dessa situação de aprendizado. O que nós podemos aprender com as situações que nos acontecem, porque tudo que acontece pra gente, amados, nós temos grandes lições para tirar. Temos grandes motivos, amados, para nos alegrarmos com as coisas que aprendemos. Porque é muito bom a gente aprender coisas que vêm do Senhor, aprender algo novo, com a gente aprender com as coisas que acontecem nas nossas vidas, amados, que a gente possa sempre falar: Senhor, eu te agradeço, eu me alegro, porque todos os dias eu tenho oportunidade para aprender
com o Senhor. E lembrando sempre, amados, a bondade e a fidelidade do Senhor estão com a gente e elas nos acompanham todos os dias da nossa vida. Meus amados, essa foi a nossa palavra do dia. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque a gente vai sempre aqui compartilhar tudo, amados, e que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam sempre acampados ao seu redor, ao redor da sua família. Lembre-se sempre, amados, que você, assim como eu também, nós somos abençoados ao sair, nós somos abençoados ao chegar, amados, e que sempre quando a gente for sair de casa, que a gente faça a nossa oração, que a gente entregue esse dia e esse momento para o Senhor, nosso Deus fiel, bom, amoroso em tudo que faz, amados. Um beijo para todos vocês. Nos vemos amanhã, quinta-feira já, amados, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Fê, Diogo, Beatriz, Elinha. Glória a Deus, Gustavo. E muitas vezes nós nem precisamos fazer isso, né? Ele também faz a limpeza, né? Iris, Júlio, Carla, Fê, amém. Rosângela, Carlinha, tudo bom, amiga? Natan, Mariane, Michele, Mário, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Débora, amém, querido, glória a Deus. Sara, Adriele. Oi, doutora Luísa, tudo bom? Quanto tempo? Mari, Renilda, Gardênia, Josivaldo. Amém, Adriele, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que a gente sempre tenha motivos, né, amados, para nos alegrarmos no Senhor e agradecermos pelos livramentos e olharmos para o bom. Quando algo desafiador acontece, sempre tem algo bom que a gente pode olhar, louvar ao Senhor e agradecer. Michel, Romário, Paulo, amém. Eduardo, glória a Deus, querido. Maria, Carol, Sandro, amém. Romário, glória a Deus. Viu, Idson, Lidiane, Vinícius, Andréia, Ellen, Rogério, amém, amém, Rogério, glória a Deus, Letícia, Fabiola, Sirlene, Edson, Essan, amém, Rubi, precioso, Senhor Jesus, Elinha, obrigada, Júlio, mamãe, graças a Deus, Oscar, Wellington, Cauã, Evelyn, Elivânia, Yara, Simone. Amém, Gustavo, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, viu, amados? Todos vocês que acompanharam aqui a live agora, todos vocês que vão acompanhar a live depois, seja aqui no Instagram, no YouTube. Um beijo, que Deus abençoe grandemente. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Um beijo para todos.